No início, é sim uma reação natural do nosso organismo. É uma reação ativada pelo sentimento de medo, mas não tendo uma base sólida para a existência desse medo, pode ser prejudicial para o indivíduo e transformar-se numa doença. A ansiedade é um aviso, um alerta que o nosso corpo emite quando há um perigo por perto ou quando a mente transmite ao corpo que tem medo, mesmo quando esse perigo não existe. Esta ansiedade que nos avisa de uma situação ameaçadora é benéfica no sentido da prevenção e da nossa própria sobrevivência. Torna-se numa forma patológica quando é para nós um sofrimento, quando nos afeta o dia a dia, quando nos impede de ir trabalhar, por exemplo, quando nós vemos que tudo é uma ameaça, os outros, o futuro é uma ameaça, nós próprios, por exemplo, quando interpretamos uma dor, essa dor até pode ser positiva, mas interpretamos-la negativa através dos pensamentos automáticos negativos que nos vão levar a estados graves de ansiedade, como se fosse um alerta interior que está lá sim para nosso benefício, mas que pode ser uma bomba relógio para o ser humano. O stress e a ansiedade não são a mesma coisa, mas quando um cura-se, o outro também se cura, também está no mesmo tratamento. O stress é uma resposta instável a fatores externos que provoca efeitos a curto, médio e longo prazo e que podem até mesmo danificar a nível neuropsicológico. Já a ansiedade é aquela sensação exagerada de medo, temor, pavor, que se instala diante de determinadas situações, gerando sintomas como a taquicardia, sensação de falta de ar, de aperto no peito, aquele nó na garganta que por vezes se sente, por exemplo. Quando estes sintomas se tornam constantes, a ansiedade fica exagerada, necessitando realmente a procura de um profissional de saúde, como por exemplo um psicólogo ou um psiquiatra. A ansiedade saudável é gerada por tudo o que nos pode causar dano, tudo o que seja a nível físico, emocional, financeiro. É uma situação que nós percebemos que é ameaçadora. Por outro lado, a ansiedade patológica é causada por elementos que não deveriam causar dano, por exemplo, algumas pessoas sentem-se incrivelmente ansiosas ao estarem no metro, ao estarem com outras pessoas, ou porque estão a pensar que as outras pessoas estão a julgar mal delas próprias. Ou seja, a ansiedade patológica é causada por elementos inofensivos que a pessoa interpreta que esteja numa situação ameaçadora, quando não está. Alguns elementos são como situações ansiogénas, como por exemplo situações onde a pessoa percebe que está a ser julgada, avaliada, um teste de avaliação, teste final, uma prova, um concurso público, uma entrevista de emprego, ou lugares altos, cheios de gente, fechados, falar em público, fazer uma apresentação em público, falar com
algumas pessoas que pensa que vai ter uma situação de confronto, quando pode não ter, ou uma pessoa que não conhece, fica ansiosa, falar com figuras da autoridade, polícia ou mesmo pessoas do INEM, fica muito ansiosa nessas situações. Isso acontece porque o pensamento fica focado em si próprio, nos seus sintomas, no que está a sentir e não consegue controlar o que está a sentir. Não consegue controlar os calafrios, os suores, a respiração ofegante e de repente vê-se a viajar no mundo desses sintomas que está a sentir, no mundo desses pensamentos destrutivos, do que pode fazer. E então, de repente, sai de cena quando está a fazer uma apresentação, por exemplo, a falar em público, sai de cena e deixa de estar no aqui e no agora, que é onde deves sempre estar, tranquilamente. Quando sente estes sintomas de nervosismo, atacam os pensamentos automáticos negativos que geram também sentimentos ansiosos. Estes sentimentos automáticos negativos podem ser, por exemplo, eu não vou ser capaz, eu vou cair no ridículo, já me aconteceu anteriormente e eu sei o que é. Por isso, quando voltar a pensar no aqui e no agora, já passou alguns minutos e continuou calado à procura da palavra que está à procura. Por vezes desistem as pessoas de continuar a falar, ou então ficam muito a pensar, concentrados nos seus sintomas e podem ter um ataque de pânico naquela hora. Talvez por questões culturais, onde é esperado muito mais delas, são mais propensas à ansiedade. Também porque, por vezes, são educadas a ser mais passivas, a não dizer não, a dizer sim muitas vezes, não sabem dizer não sabem lutar pelos seus direitos, mesmo em pequenas coisas, de forma assertiva, utilizam se calhar mais a agressividade e a passividade na sua comunicação com os outros. Por vezes também há ansiedade infantil nas crianças, quando a criança, quando é depositada na criança muita expectativa, o desempenho na escola, por exemplo. Nos homens também há uma componente desse desempenho, expectativas acima da média do seu desempenho profissional, em que o indivíduo não consegue gerir as suas emoções e também foi educado nessa perspectiva de não saber identificar as suas emoções e geri-las de forma assertiva. Quando falamos em consequências mentais, estamos sim a falar de perturbações da ansiedade, perturbações graves que afetam o ser humano, mas também
essas consequências são ao nível físico, como se fosse um todo, o físico e a mente. E então estamos a ver que alguns problemas são psicossomáticos, não são mais do que problemas que a ansiedade transforma em problemas do corpo, como por exemplo a queda de cabelo, pode ser devido a um estado extremo de ansiedade ou outros problemas que a pessoa está já a canalizar para uma determinada parte do corpo. Relativamente às perturbações da ansiedade, estas podem ser uma perturbação de pânico ou crise de pânico também, por exemplo, o medo de ter medo, medo de morrer, e vários medos que dão, por vezes, estas crises de pânico provocadas por ansiedade em exagero. As fobias, a agorafobia, a fobia social, a fobia específica ou a fobia generalizada, a perturbação obsessivo-compulsiva, que tem a ver com o criar comportamentos que a pessoa tem que repetir obrigatoriamente, obriga-se a si própria a repetir esses comportamentos, fica ansiosa se não o fizer. O stress pós-traumático também é uma vivência da ansiedade que sofreu anteriormente e lhe provoca grandes transtornos e sofrimento. A perturbação generalizada, que tem a ver com sintomas de ansiedade durante todo o dia, quando a pessoa acorda, já acorda ansiosa, quando a pessoa se deita, também se deita ansiosa, não se consegue livrar dessa ansiedade, mas a pessoa não sabe porque está nesse estado. Não há Normalmente, sim. Os ansiosos acabam depressivos, pois a visão que eles têm de si próprios, a autoestima, o valor que eles dão a si próprios é muito baixo. E isso influencia o ser humano na forma como eles se apercebem, se são capazes ou não. Claro que a autoestima baixa dá-lhes sim um sentimento de incapacidade, um sentimento que não são capazes, não são tão bons assim e lhes provoca a ansiedade e com isso também a depressão. Não há exames físicos para avaliar a ansiedade através do sangue, não. O diagnóstico é feito através do exame psicológico, através do relato também do paciente referente aos seus comportamentos, sentimentos, pensamentos automáticos que ele tem quando acontece uma situação de ansiedade. Isso também com testes de avaliação psicológica, escalas em que de alguma forma medem até que ponto essa ansiedade lhe causa sofrimento à pessoa. Basicamente, existem dois tipos de tratamentos. Um é o farmacológico, onde os fármacos suprimem os sintomas,
embora na ausência destes os sintomas estão lá, porque a pessoa não aprendeu a suprimi-los por ela própria, a identificá-los, que é o que nos traz a psicoterapia. Na psicoterapia, a pessoa não é um paciente que está paciente, é um paciente que está a trabalhar para si próprio. Então a pessoa aprende a origem dessa sua ansiedade, identifica a origem, aprende a diminuir cada sintoma em cada situação que antes era causadora de ansiedade. Mudanças de hábitos. A autodisciplina é importante. Aprender a autodisciplinar-se, aprender a fazer tudo por si, criar hábitos saudáveis, como o exercício físico, nem que seja uma caminhada por dia já é muito bom. Ter uma alimentação saudável, uma dieta rica em fibras, fruta, verduras, fazer algo prazeroso por si, algo que goste de fazer, faça-o todos os dias, fazer exercícios com a mente, como o mindfulness, que é o estar aqui e agora, perceber o que está a fazer, as sensações de estar a fazer isso, por exemplo, quando está a tomar banho, a sensação da água a cair na sua cabeça, ou quando está a fazer a sua caminhada, sentir o ar a entrar pelas narinas, a sair pela boca, a sensação de relaxamento, treinar uma respiração profunda, que como se estivesse a encher um balão que tem na sua barriga, e à medida que vai respirando, expirando, vai se sentir cada vez mais sem tensões. As tensões vão sair com o ar e automaticamente vai relaxar o diafragma, o músculo que está abaixo do estômago e que por vezes a faz ficar ansiosa. Se conseguir manter um corpo relaxado, com certeza que vai manter uma mente relaxada também e com saúde.